Aleluia, glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é Cristo no controle, a soberania que molda os nossos caminhos. Você pode dizer ao irmão que está do seu lado: Cristo está no controle. Você pode dizer para o outro irmão do outro lado, dizer: Cristo está no controle. Você pode dizer para alguém que está atrás de você, lógico que ele vai olhar para trás, tem que olhar para frente, dizer para ele: irmão, Cristo está no controle. Nós vamos ler Romanos 8, 28, você pode acompanhar na tela. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Quantos amam a Deus? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que vai contribuir para o seu bem? Diga comigo: todas as coisas. Todas as coisas, segundo a palavra de Deus, vai contribuir para o nosso bem. Mas presta atenção, todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Você já passou por momentos difíceis? Você está passando por um momento difícil na sua vida? Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Mas aí eu tenho algumas perguntas e alguns questionamentos para fazer nesta manhã. Será que de fato todas as coisas vão se contribuir? Será que de fato nós temos que passar por alguns sofrimentos que nós já passamos, ou que nós estamos passando? Será que Cristo de fato deseja que eu passe por algumas coisas que eu estou passando hoje? Será que não existe um caminho menos doloroso em alguns momentos da nossa vida? Será que eu vou ter que enfrentar mesmo todas as situações que eu tenho enfrentado ou que eu já enfrentei? Sabe, até onde é a minha responsabilidade? Até onde é Deus que está agindo? Até onde é o diabo que tem feito algo contra mim e contra a sua vida? Será que eu estou dando a resposta certa para cumprir o propósito de Deus e viver plenamente o que Deus tem para a minha vida? Então essas são as perguntas que eu quero responder para você nessa manhã. E a palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que significa então o Deus ser soberano, o Deus soberano? Presta atenção, Deus está acima de todos os fatos, Deus está acima de todas as decisões, Deus está acima de todas as intenções, de todas as circunstâncias. Deus está acima de tudo e de todos. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus está acima de toda bondade, Deus está acima de toda maldade, Deus está acima de tudo. Só o pessoal do multimídia, a minha tela não está andando, tá bom? Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. Então, existem muitos momentos na nossa vida que pessoas entram na nossa vida e nos prejudicam. Você já foi prejudicado por alguém em algum momento da sua vida? Outros momentos, pessoas entram na nossa vida e nos abençoam. Você já foi abençoado por alguém na sua vida? Presta atenção, Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima do seu pai, Deus está acima da sua mãe, Deus está acima do seu chefe, Deus está acima da economia, Deus está acima da bolsa de valores, Deus está acima do dólar, do euro. Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Eu e você então precisamos entender qual é a nossa responsabilidade e a soberania de Deus na nossa vida. Porque presta atenção, nós temos pregado, sobre Jesus, o grande eu sou, e nós já falamos que Ele é o pão da vida, nós já falamos também que Ele é a luz do mundo, e às quartas-feiras nós estamos pregando. Quantos têm sido abençoados aqui pelo Senhor, pela palavra, às quartas-feiras? Venha, a mensagem tem sido maravilhosa. Então nós temos visto o quanto Deus é soberano, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Mas eu quero trazer para você, porque existe um paradoxo entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Aonde Deus Ele vai agir e fazer, e aonde eu e você precisamos fazer. Porque você pode estar em alguns dos extremos, ou você pode estar agindo e fazendo coisas ansioso, ansiosa, e fazendo no seu braço, na sua força, e você vai enfrentar muitos problemas quando você faz isso. Ou você pode estar no outro extremo, e o outro extremo é você não fazer nada,
E você esperar que Deus faça tudo. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus não vai fazer a sua parte. Fala para ele: Deus não vai fazer o que você tem que fazer. E aí, quando nós não fazemos aquilo que nós temos que fazer, aí presta atenção, aí você vai ter problemas também, porque nós vamos jogar na conta de Deus aquilo que Ele não vai fazer. Falando então da soberania de Deus, da responsabilidade humana, eu vejo a história de José. José do Egito é uma história linda. Quantos amam a história de José aí? E aí nós vemos a história dele, aqui nós conseguimos ver a soberania de Deus, aqui nós conseguimos ver as respostas que José dá, mas eu poderia usar qualquer outro personagem da Bíblia que nós encontraríamos também. Então eu quero passar rapidamente aqui para você a história de José. José do Egito, ele é da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e o pai de José, né, ele amava mais a José, e José, por ser um filho preterido, ele enfrentou muitos problemas. José tinha 11 irmãos, e José era alguém sonhador, e ele recebe sonhos proféticos da parte de Deus, e além de receber os sonhos, José compartilha os seus sonhos, ele fala os seus sonhos. Mas quando ele compartilha os seus sonhos, né, com a sua família ali, com seus irmãos, com seu papai, com a sua mamãe, ele fala ali que seus irmãos, seu pai, sua mãe, iria se prostrar diante dele, e aí os seus irmãos começam a ter inveja e raiva de José. José então começa a passar por um momento muito difícil da sua vida, por causa dos ciúmes. Os irmãos de José tramam contra ele, e aí o que eles fazem? Eles decidem pegar José e vender José, e eles vendem José para uma caravana do Egito. Agora você imagina, irmão, quem já aprontou aí? Já aprontou com o seu irmão alguma vez? Mas agora eles aprontaram demais. Eles pegaram José e venderam. José agora foi vendido para uma caravana no Egito. José agora não vai voltar para casa, os 11 irmãos vão voltar sem José. E aí o que eles fazem? Eles pensaram, eles pegaram a roupa de José, sujaram com o sangue do animal, e falaram que José havia sido capturado por um animal, e havia sido morto, comido, já era, não sobrou nada de José, diga misericórdia. Então, José agora, ele foi vendido, e ele vai parar lá no Egito, e lá no Egito, nós vamos perceber a boa mão de Deus com José. José na casa de Potifar ali, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, como oficial, e aí, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando confiança, e ele se transforma no administrador da casa de Potifar, diga glória a Deus. Porém, estava indo tudo bem na vida de José, embora tudo que aconteceu de ruim na vida dele, estava acontecendo coisas muito boas, mas presta atenção, José é acusado de assédio, a mulher de Faraó assedia ele, na verdade, desejava se deitar com ele, ter relação com ele, e José, ele responde a Deus, ele faz a vontade de Deus, ele corre, ele foge, mas a mulher vai lá, agarra a roupa dele, rasga a roupa dele, e José sai pelado, correndo, e ela acusa ele de assédio, diga misericórdia. E por causa disso, José, ele é preso, ele vai parar em uma prisão. Consegue enxergar na vida de José os altos e baixos? Lugar que a gente fala, nossa, nesse lugar eu gostaria de estar, nossa, nesse lugar eu jamais gostaria de estar, nossa, esse lugar é maravilhoso. Mas lá na cadeia, José, ele está lá com um copeiro e com um padeiro, e lá ele encontra a favor de Deus também, e ele revela os sonhos, né, do copeiro, do padeiro. Na prisão, José se transforma em alguém importante, o líder da prisão. E aí não para por aí, José depois ele é chamado à presença de Faraó, porque Faraó tem um sonho, ninguém no seu império consegue, né, decifrar o sonho de Faraó, e José, copeiro, lembra dele, chama ele, e aí ele vai até a presença de Faraó, e revela o sonho de Faraó, e fala sobre os 7 anos de fartura, 7 anos de vaca gorda, e fala também sobre os 7 anos de vaca magra. Então um homem que tinha uma sabedoria dada por Deus. Faraó vê que José é alguém usado por Deus, e aí José dá toda a estratégia, né, que deveria guardar no ano de fartura, guardar os recursos para os anos de escassez, e Faraó fala, eu vou colocar esse José como administrador. José então é colocado como administrador, e José nos 7 anos de abundância, ele é o grande administrador, e nos 7 anos de fartura, tinha reserva para que eles pudessem viver.
E aí, presta atenção, todo mundo da época está passando por escassez. Qual é o único lugar que tinha recursos? No Egito, somente o Egito. Então todos precisam ir para o Egito para buscar ajuda. Pergunta: quem vai ir para o Egito buscar ajuda? Os irmãos de José. Os irmãos de José vão até o Egito para buscar ajuda, e quando eles vão lá buscar ajuda, quem está lá? Quem é o grande administrador de tudo? José, aquele que havia sido vendido, ele está lá. Aí eu entro em Gênesis 45, eu quero ler com você, Gênesis 45, verso 1, a palavra de Deus diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, ele vendo seus irmãos: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, ele se revela, até então os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos, e ele diz assim: eu sou José. Ele se revela aos irmãos. Irmão, você imagina depois de os irmãos ter aprontado com ele, vendido ele, agora vê, está diante de José, o segundo homem mais importante do Egito. Então agora o seu irmão, você for trair o seu irmão, você vendeu o seu irmão, você forjou a morte dele, ele não morreu, ele passou anos distante da casa da família, ele ficou preso, ele passou por muitos anos difíceis na vida dele, agora ele se transformou no homem mais importante. Fala para o irmão que está do seu lado: cuida bem de mim, porque você pode precisar de mim amanhã e eu posso prosperar muito. Fala para o irmão que está do outro lado de você aí, fala assim: cuida bem de mim, meu irmão, que eu posso crescer muito, posso prosperar muito. E eu creio que seu irmão que está do seu lado vai estar pronto para te abençoar, estender as mãos também. José faz uma pergunta, ele pergunta: e o meu pai ainda vive? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados, morrendo de medo. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, vos entristeçais, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendidos para aqui. Presta atenção agora, olha o que ele fala: porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Muitas coisas terríveis aconteceram na vida de José. A pergunta desta manhã é o seguinte: é verdade que foi os irmãos de José que venderam ele? É verdade que ele foi parar um tempo muito difícil na vida de José, porque foi os irmãos dele que aprontaram? Então os irmãos de José tinham responsabilidade em tudo que estava acontecendo na vida de José? Sim ou não? É 100% verdade que a culpa de tudo que aconteceu de ruim na vida de José era dos seus irmãos, sim ou não? Sim. Mas por outro lado eu quero dizer para você, José, ele tinha um entendimento que era a mão de Deus permitindo e levando ele para lá, para que ele fosse usado de forma extraordinária. E aqui eu quero dizer para você que talvez você passou por coisas na sua vida, ou está passando, e até aqui talvez você só enxergou pessoas, até aqui você só enxergou circunstâncias difíceis, até aqui você se magoou, se chateou, porque alguém te traiu, porque alguém te abandonou, porque alguém te preteriu, porque algo ruim aconteceu na sua vida, e aí você mirou em pessoas e falou: essas pessoas são culpadas, porque isso aconteceu na minha vida. Mas nós aprendemos com José, que Deus está acima de tudo e acima de todos. Aqui então nós vemos um paradoxo entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. José então, ele sabia que os seus irmãos intentaram todo o mal contra ele, mas Deus transformou em bem. Ainda que pessoas se levantem contra você e intente o mal contra você, o seu Deus é acima de tudo e de todos.
Eles vão se levantar para te destruir, eles vão se levantar para arruinar a sua vida, mas Deus vai usar o mal para o bem. Deus vai usar aquela circunstância difícil para que Ele seja glorificado e para que todos vejam o poder de Deus na sua vida. Os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Ainda que intente o mal contra nós, Deus está acima de tudo e de todos. Então, quero falar 4 atitudes de quem confia na soberania de Cristo. E a primeira atitude que eu quero dizer para você é o seguinte: assuma sua responsabilidade ao tomar decisões e confie na soberania de Deus. Assuma as suas responsabilidades. Você vai precisar tomar decisões importantes na vida. Já tomou muitas, sim ou não? Então assuma as suas responsabilidades. Tome as decisões que são necessárias. O nosso Deus é o Deus que abre portas, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas o nosso Deus, e esse aí o pessoal não gosta, né? O nosso Deus é o Deus que fecha portas, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E esse é o ano de portas abertas. Deus está abrindo portas para você. Eu vou dizer para você, talvez você não entrou por alguma porta que Deus abriu nesse ano ainda, porque você não tomou a decisão, porque você está aguardando Deus fazer. Eu vou dizer para você, Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Deus está abrindo uma porta para você, e você precisa passar por essa porta. Deus abre a porta, e você decide em fé, caminhar, fazer a sua parte. O nosso Deus é um Deus que abre portas, e ninguém pode fechar. Fecha a porta, ninguém pode abrir. Ele tem colocado uma porta diante de nós. Irmão, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Você tem portas abertas sobre você. Então a nossa responsabilidade na vida é o seguinte: nós precisamos decidir. Nós aqui ocidentais, se não tomarmos cuidado, a gente deixa as pessoas ir decidindo pela gente. Tem marido que deixa a esposa decidir por ele. Tem mulher que fica esperando o marido decidir coisa que ela tem que decidir. Tem filho que fica esperando o pai decidir por ele. Tem pai que fica esperando o filho. Tome as decisões que precisam ser tomadas e assuma a responsabilidade das suas decisões. Então eu e você fomos chamados para dar uma resposta à nossa existência. Irmão, presta atenção, você foi chamado para ser o protagonista da sua vida. Deus tem algo extraordinário para fazer através de você, em você, na sua casa, na sua família, e Deus está te levantando hoje para ser um grande protagonista. Você vai ser o protagonista da sua história. Você vai poder dizer que com certeza foi Deus que agiu, foi Deus que fez da sua vida, mas você precisa tomar a decisão de fazer, de agir. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Diga glória a Deus. Seja então o protagonista da sua vida. Tome as decisões que precisam ser tomadas. Faça aquilo que precisa ser feito. Não aguarde que alguém faça para você aquilo que você precisa fazer. Se deixarmos as pessoas tomarem as decisões que nós precisamos tomar, nós vamos deixar que pessoas nos guiem, às vezes fora do propósito de Deus. Às vezes, irmão, nós vamos precisar tomar decisões importantes. Para tomar decisões, decida com sabedoria. O Senhor te deu a mente de Cristo, e o Senhor está te dando sabedoria para tomar as decisões. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu... Você confia em Deus? Confia no Senhor de todo o seu coração. Mas diz assim: mas não se apoie, não se estribe segundo o seu próprio entendimento. Não confia em você. Não confia na sua faculdade, não confia nas explicações humanas. É lógico que aquilo que você aprendeu e sabe, isso é importante, tem o seu valor. É lógico que nós temos, mentes, emoções e vontades, e essas coisas vão nos ajudar também. Mas presta atenção, confia no Senhor. Nós vamos precisar tomar decisões, e cuidado, não sofra de paralisia espiritual. O que eu falei? Paralisia espiritual. O que é isso? São pessoas que não decidem. São pessoas que eles acham o seguinte: Deus está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo? Sim, Ele está cuidando de tudo. Você pode confiar que Ele está cuidando de tudo. Mas presta atenção, Ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer.
Ele não vai agir aonde você precisa agir. Ele não vai dar o passo que você precisa dar. Então, não sofra de paralisia espiritual. Outra coisa, seja um protagonista da sua história. A Bíblia diz assim, Tiago 2,17 diz: sem a fé, sem obras, ela é morta. Existem grandes homens e mulheres cheios de fé, mas não tem obras. Mas você não vê a fé dele em ação. Você não vê a fé dele se materializando em coisas sobrenaturais na vida dele. Presta atenção, Deus tem algo poderoso para você. Deus te deu uma medida de fé, e Deus quer agir através da sua vida, em todas as áreas. Irmão, eu creio que Deus quer salvar toda a sua casa e toda a sua família. Eu creio, irmão, que Deus quer te prosperar muito. Eu creio que Deus, Ele quer curar, de repente, uma enfermidade, uma luta, uma adversidade que você está passando. Você crê também? Eu creio. Quarto, não seja um fatalista. O que é ser um fatalista? É aqueles que falam o seguinte: seja o que Deus quiser. Já ouviu essa frase? Seja o que Deus quiser. Irmão, Deus quer o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mas não fique aguardando que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Isso desonra Deus. Quando você, irmão, de repente Deus, Ele quer te tirar do lugar que você está para levar para lugares maiores, e Deus já te chamou para isso. Deus, Ele quer te levantar para ser um empreendedor, um empresário. De repente você, mulher, Deus quer te dar filhos, Deus quer, sabe, te levar a viver coisas diferentes nele, e você fica aguardando, esperando Deus fazer aquilo que você precisa fazer. Isso desonra Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, e aí, isso aqui é chave. Irmão, você pode mudar as circunstâncias da sua vida. Você pode mudar a história. Fala para o irmão que está ao seu lado, você pode mudar a história. A Bíblia diz em Mateus 24, eu poderia pegar outros versículos, mas Jesus, falando sobre os tempos difíceis, Ele diz o seguinte: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Aqui está falando, né, ali da questão do templo, demolição do templo. Aqui também eu posso trazer para os tempos difíceis, para os últimos dias, né, para o anticristo e tudo mais. Se o próprio Jesus, é Jesus que está falando aqui. Quando Jesus fala, a gente tem que parar para ouvir, ok? Não é outra pessoa, foi Jesus que falou isso. Então, se Ele está falando aqui para mim orar, para que os últimos dias não sejam no inverno, isso quer dizer que a minha oração tem poder de mudar até o fim de todas as coisas. A sua oração é poderosa. Ser protagonista é orar, é jejuar, é se posicionar, é se levantar como cabeça da casa. Quantos homens nós temos aqui, só os cheios do Espírito? É se levantar como cabeça da sua casa. Quantas mulheres cheias do Espírito tem aqui? É se levantar como uma mulher de oração, cheia de indignação no coração. Deus tem colocado coisas no meu e no seu coração. É nós falarmos, nós vamos ser protagonistas. Eu vou ver a mão de Deus agindo na minha vida. Deus vai fazer, mas eu também vou agir. Eu vou agir, eu vou ter atitudes de fé. Aleluia. A soberania de Deus fala do seguinte, que a história não está à deriva ou entregue nas mãos humanas. Irmão, a sua vida está nas mãos de Deus. Quem já errou aqui? Já tomou decisão errada? Alguém já te aconselhou a fazer algo errado e você foi? Irmão, mas a sua vida não está à deriva não. Você já errou, eu já errei. E vou dizer para você, você vai errar mais vezes, mas Deus está no controle da sua vida. Quando você sai da rota, quando você toma a decisão errada, o Deus soberano e poderoso, Ele te pega e Ele te guia de novo para o caminho certo. Sabe por quê? Você é ovelha de Jesus. O Senhor é o seu bom pastor. Ele está cuidando de você. Então não tenha medo desse dia, decida com sabedoria, mas não tenha medo, porque mesmo que você erre, o Senhor vai te levar para o propósito. Então é lógico que para tomar decisão, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me aconselhar, eu vou ver pessoas que eu vejo como maduras, né? O meu pastor, o meu líder, pessoas que eu sei que entendem daquela área. Eu vou buscar conselho, eu vou buscar todas as informações. Tendo todas as informações, tendo uma paz dentro de mim, eu vou tomar a decisão. Tomando a decisão, eu posso acertar, amém? Na multidão de conselhos há
Sabedoria. Hoje as pessoas não buscam muitos conselhos, nem aconselhamento pastoral. Hoje as pessoas andam assim, né, decidindo por aí. Quero te dar uma chave, uma ferramenta. Busque conselhos, busque informações, busque aprender. Entra lá no CME para estudar, entra lá no CTL, sabe, esteja próximo de pessoas cheias do Espírito. Isso vai te abençoar muito, diga glória a Deus. Mas você pode fazer tudo isso, tomar a decisão errada. E quando eu e você tomarmos decisão errada, o Senhor ele vai olhar para mim e falar: Fernando, você é um homem de Deus, você serve ao Senhor, você é um pregador, você conhece a palavra, mas você não tinha todas as informações, as suas emoções estavam meio afloradas, e você tomou a decisão errada. Aí eu vou falar: Deus, e agora? Ele vai falar para mim: fica tranquilo, que eu vou consertar tudo isso que você fez, e eu vou te levar exatamente no lugar que é para você estar. Eu falo: Deus, eu posso confiar, o Senhor vai me levar de volta para a rota, para o caminho. O Senhor olha para mim, para você e fala: descansa, porque eu vou trazer em ordem todas as coisas. Você pode ter parado numa prisão, como José. Você pode estar num lugar terrível no momento da sua vida, mas o favor de Deus vai ser com você no lugar mais baixo. Assim também, como o lugar mais alto da sua vida, você vai ter o favor de Deus. Diga amém. Em segundo lugar, reconheça o favor de Deus em sua vida, independente das circunstâncias. É fácil ver o favor de Deus com a conta bancária gorda, sim ou não? Um casamento tudo certinho, com os filhos servindo ao Senhor, com um carro novo, está tudo bom, favor de Deus sobre a minha vida. Mas é interessante que José, ele foi vendido como escravo no Egito, mas ele dizia: a mão de Deus é comigo. Ele foi levantado na casa de Potifar, ali para ser um líder, mas ele dizia: a mão de Deus é comigo. José, ele foi acusado injustamente, foi parar numa prisão, mas ele dizia: a mão de Deus é comigo. Ele se torna o maioral do Egito, e ele tinha convicção: a mão de Deus está comigo. Ele encontra os seus irmãos que o traiu, e ele sabia: a mão de Deus está comigo. Ele sepulta o seu pai que morreu, mas ele sabia: a boa mão de Deus é comigo. Independente das circunstâncias, a boa mão de Deus é comigo. Você pode dizer: a boa mão de Deus é sobre a minha vida, a boa mão de Deus é sobre mim. Deus está no controle de todas as coisas. Eu confio nele, eu descanso nele. Ele está cuidando de mim e de você. Ainda que eu não veja, a boa mão de Deus é comigo. Ainda que eu não enxergue, a boa mão de Deus é comigo. Olha que interessante, Gênesis 45, verso 7. Olha aqui a palavra de Deus diz, quando José se revela aos seus irmãos, ele diz assim: Deus me enviou adiante de vocês para lhe preservar um remanescente na terra e para salvar-lhes a vida como um grande livramento. Assim não foram vocês que mandaram para cá, mas sim quem? O próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Foi Deus que me enviou. É Deus que abriu a porta, é Deus que fechou a porta, é Deus que me prosperou, é Deus que está agindo na minha e na sua vida. Aí, vou dar exemplos práticos para você entender. Vem o desemprego. Quem já ficou desempregado aqui? Vem o desemprego. Fácil ou difícil? Difícil. Irmão, eu não acredito que Deus, Ele quer deixar você desempregado e passar fome. Você que está comigo nessa? Assim como eu não acredito que Deus coloca doença nas pessoas. Então eu quero te explicar algo. Deus, Ele não põe doença. Deus não quer que ninguém passe fome. Então algumas coisas acontecem na nossa vida e nem tem explicação porque algumas coisas acontecem. Algumas porque a gente come errado, a gente não faz exercício físico, às vezes é questão genética, às vezes a pessoa fez algo de errado, foi mandada embora, às vezes a culpa é nossa, às vezes foi o diabo que agiu, mas presta atenção, Deus está acima de todas as coisas. Então ficou desempregado, foi Deus que fechou a porta? Não necessariamente, mas presta atenção, ficou desempregado, pode ser que Deus vai te levar a se mexer e se transformar num empreendedor. E aí você ficou desempregado, pegou um dinheirinho a mais do seu fundo de garantia, pegou uma grana a mais, e agora Deus, Ele entrega uma empresa nas suas mãos.
Então o desemprego, muitas vezes não foi Deus que fechou a porta, e Deus não quer que você passe fome, mas Deus pode usar o desemprego para te levar para lugares que você nunca imaginou. Outro exemplo que eu posso dar para você, de repente uma mudança de cidade, você está numa cidade e de repente a sua empresa vai embora para outra cidade, e aí você fala, eu tenho que ir embora, tenho que mudar tudo, minha família está aqui, minha igreja está aqui, ou então você veio para cá, você era de outra cidade e veio para cá. No momento da mudança é fácil ou difícil? Pegar a esposa, pegar os filhos, perder os amigos, uma cidade que você conhece, é terrível. Aí você pode no momento falar, puxa vida, por que isso está acontecendo? Eu queria morrer nessa cidade, por que isso está acontecendo comigo? Pode ser que Deus quer te dar novas conexões, novos amigos, pode ser que Deus está te livrando de um infarto. Tem gente lá que está atrazanando a sua vida, tem gente que está te perseguindo, tem coisas ruins acontecendo, e Deus fala, eu vou te resgatar daí, eu vou tirar você daí, eu vou te plantar num novo lugar, porque eu vou derramar uma nova medida de favor sobre a sua vida. Você consegue entender que Deus está por trás de todas as coisas? Deus pode usar todas as coisas para contribuir para o seu bem. Por exemplo, uma doença, uma pessoa fica enferma, Deus coloca a doença nas pessoas, sim ou não? Mas sabe, através de um momento difícil, de enfermidade, eu e você podemos ter as maiores experiências da nossa vida. Deus não põe enfermidade, Deus não se alegra com ninguém enfermo, Ele não põe doença, Ele levou as doenças e enfermidades na cruz do Calvário. O nosso Deus é o Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma, que ama, que responde a nossa oração. Então essa enfermidade, que ainda que não seja de Deus, não venha de Deus, ela pode me levar para Deus. E mais do que isso, eu posso ser curado e ser um testemunho vivo da glória de Deus. Irmão, se você está enfermo hoje, eu profetizo sobre a sua vida a cura de Deus sobre você. E mais do que isso, Deus vai ser glorificado através da sua vida. Todos vão ver o poder de Deus. Em primeira instância, fala, eu estou enfermo, eu vou morrer. Eu estou enfermo, a minha vida vai ser abreviada. Não, irmão, eu vou confiar em Deus, porque Deus está acima de tudo e de todos. Pessoas passam por traumas pessoais, divórcio, separação, problemas. Deus não está por trás dessas, Deus não quer que essas coisas aconteçam, mas Deus pode pegar essa situação difícil da nossa vida e nos transportar para coisas extraordinárias. Sabe, o seu casamento pode ficar melhor, sua vida financeira pode ficar melhor, coisas podem acontecer na sua vida de formas inesperadas. O nosso Deus é grande, forte e poderoso. Deus está no controle de tudo. Em terceiro lugar, tenha disposição em servir a sua geração. José, algo importante que nós vemos aqui na vida dele, é que ele serviu, independente das circunstâncias, independente de onde ele estava, ele sabia que o Deus dele é um Deus soberano, que cuida dele. Ele, aonde ele estava, ele tomou as decisões que ele tinha que tomar, e mais do que isso, ele tinha um coração para servir, ele estava disposto a servir. Então ele serviu como? Interpretando o sonho do copeiro, do padeiro, amigo de prisão, cara como ele conversou, ele permitiu que os dons dele fossem usados ali dentro de uma cela, mas esse dom também foi usado para o cara mais importante, para Faraó. José, dentro de uma prisão, ele serviu. José, ele foi um administrador, sabe, ele começou ali cuidando da casa de Potifar, depois ele se transforma no governador, no segundo homem mais importante. Então José servia os pequenos, servia nas pequenas coisas, e porque ele era fiel nas pequenas coisas, Deus colocava ele sobre o muito. José, ele serviu também aconselhando com sabedoria e discernimento. Ele falou exatamente para Faraó o que deveria ser feito. Aí você fala, pastor, mas aí eu sou apenas uma empregada doméstica, apenas uma secretária. Irmão, apenas uma secretária, eu vou dizer para você, uma secretária pode dar conselhos sábios, que pode transformar e revolucionar uma empresa. Uma empregada doméstica, ela pode abrir a sua boca na casa ali, e ela pode ser usada para transformar toda uma casa. Então preste atenção, você é alguém muito importante para Deus.
Deus quer te usar e você vai servir a Deus aonde você está. Você é um empresário, você tem recursos, você é um bancário, eu não sei o que você é, Deus vai te usar. Você é um aposentado, cadê os aposentados? Você nunca vai aposentar para Deus, irmão. Tem vergonha de falar que é aposentado? Aleluia. Irmão, Deus vai usar a sua vida. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tinha uma tia chata, crente, que me pegava nas festas da família. Eu não queria saber de Deus, eu não queria saber da palavra de Deus, mas ela me pegava. Em algum momento da festa, ela dava um jeito de me levar para algum lugar e colocava na parede, e falava da palavra de Deus, me confrontava nos meus erros, sabe? Ela semeou, e aí algo começou a acontecer no meu coração. O dia da minha conversão, ela não estava lá, porque eu fui sozinho lá para o Guapituba. Foi o dia da minha conversão, eu fui sozinho, estava desesperado. Eu vou lá, fui, entrei, e aí entreguei minha vida para Jesus. Jesus me aceitou, Ele me levou, não fui eu que fui, eu fui, Ele, sei lá, foi isso que aconteceu. Ela não estava lá, mas ela semeou. Apenas uma tia mudou a história da minha vida. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus quer usar a sua vida com aquilo que você tem. Eu só sou uma tia, Deus vai te usar. Eu só sou um vô, uma avó, Deus vai te usar. Eu só sou um pai, Deus vai te usar. Eu sou uma mãe, Deus quer usar você. Deus quer ver você estando à disposição para servi-lo. José serviu perdoando e reconciliando. Ele libera ali perdão para os seus irmãos, e ele conserva a unidade da família. Pergunta: você na sua família, aquele que guarda rancor e arruma briga? Você faz parte da turma da fofoca que fala mal de todo mundo? Ou você faz parte do povo da reconciliação? Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala: irmão, de que lado você está? Você foi chamado para fazer parte daquele que une a família. Você foi chamado para fazer parte daquele que abençoa a sua casa e a sua família. Você não vê as coisas de forma natural, você vê as coisas de forma eterna e espiritual. E porque você está lá, José, e porque você está lá, Deus vai fazer a diferença na sua casa e na sua família. Ele foi usado sendo resiliente, ele foi usado sendo íntegro. Sabe, a sua integridade vai impactar a vida de pessoas. José era um jovem, sei lá, de 17 anos. Quantos homens já tiveram 17 anos aqui? Quem não levantou a mão, o que aconteceu com você? Você já veio assim? Irmão, você já teve 17 anos, cara. É muita testosterona. É ou não é? Sim ou não? Bem, irmão, faz sim ou não? É. Irmão, mulher rica pode ser feia, mas ela se transforma em bonita. Sim ou não? Está com medo da sua esposa de responder, né? Tá, te entendo. Mas a mulher de Potifar devia ser uma bela mulher, uma mulher muito linda. E a mulher, ela agarra José. Eu acredito que ela já vinha seduzindo há muito tempo. José, com 17 anos de idade, cheio de testosterona, ele olhou, sabe o que ele fez? Saiu correndo, porque ele não queria desonrar Faraó, ele não queria desonrar a Deus. Irmão, ninguém ia ver, talvez, ninguém ia saber, mas ele sabe: Deus está me vendo. A sua integridade pode impactar a sua casa, a sua família, onde você trabalha. Ser uma pessoa íntegra é uma pessoa que responde a Deus. José, ele teve visão profética. José, ele foi alguém que foi pacificador. Então presta atenção, José serviu a sua geração. Aonde José estava, ele foi um testemunho vivo de alguém que era cheio de Deus. Irmão, você é cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai usar a sua vida. Atos 13, verso 36, olha aqui, lá em Atos, irmão, não está em Reis não. Está lá em Reis e fala de Davi, ok, mas nós vamos lá para Atos 13, 36, olha o que diz: tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados. Quando Atos vai se referir a Davi, fala que ele serviu a sua geração.
Irmão, que até o último dia da nossa vida, nós possamos servir a nossa geração. Que quando nós chegarmos diante de Deus, dos anjos, nós possamos ouvir: servo bom e fiel. Sabe por que servo bom e fiel? Você serviu a sua geração, você serviu a sua família, você serviu os seus vizinhos, você serviu aonde você trabalha. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco lá na terra, pelo breve tempo que você teve de vida, esse foi um breve tempo, foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Aleluia. Salmo 77:20 diz assim, falando de Moisés, né? Guiaste o teu povo como a um rebanho pelas mãos de Moisés. Pergunta: quem guiou o povo ali no Egito durante 40 anos no deserto? Foi Deus ou foi Moisés? Deus colocava a coluna de fogo para que eles pudessem seguir, né? Então aquela coluna aquecia a noite, conforme a nuvem de glória que acompanhava de dia, conforme a coluna de glória acompanhava, eles andavam, né? Que fazia sombra para eles, Deus cuidando deles. Então Deus estava guiando. Quando a nuvem parava, eles paravam, montavam ali as suas tendas, a sua cabana. Mas aí quando a nuvem andava, eles andavam. Quem estava guiando? Deus ou Moisés? Mas aí quando a gente vê em Salmo, fala que quem guiou foi Moisés. Eu falo: não, foi Deus que guiou. Porque era a nuvem que falava quando andava, quando parava. Era a coluna que guardava. Era Deus que estava acima de tudo. Mas aí, em Salmo diz que foi Moisés. Irmão, presta atenção. Deus é tão maravilhoso, que Deus, Ele está à frente de tudo. Deus está guiando as nossas vidas. Deus está cuidando de todos os detalhes. E no final das contas, Ele vai falar: pastor Jefferson, você fez uma grande obra lá na terra. Vai mostrar a nossa história, a nossa vida. Ele vai nos coroar, Ele vai nos recompensar, Ele vai nos colocar numa posição de honra. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer usar a minha, a sua vida. Seja então disponível a Deus. Sabe, algo que Deus falou no meu coração para mim falar para você: irmão, existem pessoas que estão trabalhando muito. Vou falar de nós aqui, não estou falando de mim, estou falando dos pastores, da equipe, dos líderes, discipuladores. Os nossos líderes trabalham muito, trabalham arduamente, fazem muitas coisas com o intuito de abençoar a minha, a sua vida. Pastor Silvio é alguém que é um presente de Deus para nós, sim ou não? Pastora Mira, um presente de Deus para nós. Pastora Luiz, pastora Márcia Vinha, quanta gente maravilhosa que Deus colocou, que tem servido a gente. São pessoas que têm paga um alto preço de buscar a Deus, de orar, de noite sem dormir, sabe, de deixar de fazer coisas que eles poderiam fazer, para estar servindo o corpo, a igreja. Muitas pessoas estão servindo a mim e a você. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: o que nós estamos fazendo? Nós precisamos dar uma resposta. Deus nos colocou numa igreja tão abençoada, com um povo tão abençoado. Gente, né? O pessoal do louvor aqui nos servindo, nos abençoando. Quantos foram abençoados aqui no louvor? Puxa, que maravilha. Quanta gente servindo. Os servos lá trabalhando, servindo. Sabe, pessoas que poderiam estar sentadas, estão servindo. Pessoas que poderiam estar viajando, estão aqui. Então, eu e você, assim como essas pessoas estão servindo, buscando a Deus, eu vou dar a resposta na minha geração. Pessoas estão investiram na minha vida. O pastor Steve investiu muitos anos na minha vida. Pastor Steve foi alguém que abriu muitas portas para mim, continua abrindo. Então, eu vou dizer para você, eu preciso dar uma resposta diante de pessoas tão preciosas que abençoam a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu vou responder a Deus, eu vou servir a minha geração. Diga amém. Quarto e último: viva seguramente descansado na soberania de Deus. Então, presta atenção. O mal existe, sim ou não? O diabo intenta contra nós, sim ou não? Existem pessoas más? Existem pessoas que se levantam contra nós? Sim, tudo isso acontece e vai acontecer. Vamos passar por momentos difíceis, mas presta atenção: a boa mão de Deus é comigo e com você. Eu e você podemos confiar em Deus. Então, eu não acredito no determinismo. O que é o determinismo? Isso é chave, irmão, presta atenção agora. Eu não acredito que Deus já determinou todas as coisas e aí não tem como mudar. Nós acabamos de ler em Mateus: ore para que não seja no inverno. Irmão, você pode mudar as circunstâncias da sua vida. Então eu não acredito que está tudo determinado.
Segundo, eu não acredito também em livre-arbítrio, não acredito que sou eu que faço tudo da forma que eu quero, não acredito nisso. Por quê? Eu acredito no arbítrio, não livre. Não, eu não faço tudo. Quando eu olho para Jonas, Jonas não queria ir para Nínive. Ele foi ou não foi? Foi. Primeiro ele não foi. Se eu responder que ele não foi, está certo. Se eu responder que você foi, está certo. Então, em primeira instância, ele não foi. Ele foi para Tarsis. Ele foi para o caminho contrário. Deus deixou ele em Tarsis? Não. Deus levou ele para onde? Para Nínive. Deus levou ele exatamente onde ele devia estar. Foi fácil para ele chegar em Nínive porque ele desobedeceu a Deus? Sim ou não? Não. Ele passou por muitos momentos difíceis porque ele desobedeceu. Irmão, assim é comigo e com você. Você não tem esse livre-arbítrio que você acha que você tem. Sabe? Você tem arbítrio. Sabe por quê? O Deus é tão maravilhoso que Ele tem um propósito na sua vida, coisas extraordinárias para você viver, que você não consegue ver, você não consegue enxergar. Às vezes você não coloca a sua fé em prática, mas Deus, Ele fala o seguinte: eu não vou deixar você ir para o caminho contrário. Você é uma ovelha minha, eu sou o bom pastor. Eu estou vendo você indo para o abismo, eu estou vendo que você vai cair no buraco, eu estou vendo você aí numa circunstância difícil. Eu vou te trazer para cá, eu vou te trazer novamente para o lugar que eu quero. E lugar que Deus quer nos colocar, em pastos verdejantes, águas tranquilas de descanso. Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda, vai acontecer, pode acontecer, mas irmão, ovelha de Jesus vai cumprir o propósito de Deus. Eu acredito então no paradoxo. O que é o paradoxo? É o Deus soberano que cuida da minha vida, que orquestra todas as coisas, que está cuidando de mim, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha responsabilidade. Eu preciso ser um homem cheio de fé e ousadia. Eu preciso tomar as decisões. Eu preciso me posicionar. A Bíblia de João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Ninguém pode arrebatar você da mão de Deus. Ninguém, nós somos ovelhas de Jesus. Podemos então confiar e descansar, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Irmão, tem gente que é tomada pelo medo, tem gente que é tomada pela ansiedade, tem gente que não consegue mais dormir, tem gente, crente, que está tendo que tomar um monte de remédio para controlar os seus sentimentos e emoções. Eu vou separar. Às vezes é uma questão química, que precisa de remédio, que precisa de terapia, ponto. Não estou falando desse caso. Estou falando quando as pessoas permitem que o mal domine, que a voz do diabo fale mais alto, que permite que os acusadores, o passado, os erros do passado, pessoas, circunstâncias, desemprego e outras coisas dominem a vida da pessoa, e aí o diabo fala: eu vou acabar com o seu casamento, eu vou acabar com a sua vida. Irmão, eu sou casado, eu sei o que é ser casado, eu tenho filhos, eu sei o que é ser pai. Então eu vou dizer, na nossa vida, em muitos momentos, as circunstâncias gritam. Em muitos momentos do nosso casamento, já passou por um momento difícil do casamento? Quem já passou? Em muitos momentos do nosso casamento, principalmente nos primeiros anos do casamento, espera-se que depois de 20, 30 anos de casamento, que eu já esteja melhor, né? Mas nos primeiros anos, às vezes você fala: vai acabar, já era, sabe? Existem muitos momentos difíceis do casamento, sim ou não? Existem fases, né? A gente com os nossos filhos, existem momentos que os nossos filhos parecem que começam a pegar distância, eles começam a ficar bem longe, e às vezes nós falamos: Deus, não deixa que eles se percam. Chegam outras amizades, eles começam a ter uma mentalidade, uma cabeça, eles estão estudando, estão se relacionando com outras pessoas. Como pai, às vezes nós falamos: Deus, o meu filho, o meu emprego, o meu casamento, a casa própria, o financiamento. E aí a gente tem momentos da nossa vida que as circunstâncias gritam, mas presta atenção, descansa em Deus. Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. Você é ovelha de Jesus, Ele vai cuidar de você. Sabe, creia na soberania de Deus, tome as decisões que você precisa tomar, mas descansa nele, irmão, descansa nele, descansa nele, descansa nele, descansa nele. O Senhor trabalha
Quando nós descansamos, quando eu entrego o meu problema para Deus, não é o descansar de dormir, é o descansar de confiar, é o descansar de falar o seguinte: o meu problema está na mão do meu Pai. Irmão, uma criança de 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela está preocupada se vai almoçar hoje? Sim ou não? Não era para estar, não deveria estar. Um filho de 3, 4, 5 anos, ele faz cálculo, ele pede uma bicicleta nova, ele sabe de onde vai vir o dinheiro? Não. Nossos filhos, ele quer internet, Wi-Fi funcionando em casa, ele lembra que tem um boleto para pagar, sim ou não? Por quê? Porque tem um pai. Porque essa é a sua responsabilidade. Porque isso está no seu controle. Como filho, ele pode descansar, porque ele tem um pai, uma mãe, uma família. Eu quero fazer uma pergunta para você: por que você está ansioso? Por que você acha que acabou? Por que você acha que não vai ter jeito para o seu casamento? Por que você acha que essa enfermidade vai tirar a sua vida? Por que você acha que essa pessoa vai ter vantagem sobre você? Fala para o irmão que está do seu lado: você tem um pai, e Ele está no controle de todas as coisas. Fala para ele: entrega o boleto para Deus hoje, entrega o casamento para Deus hoje, entrega aquilo que tem gerado ansiedade no seu coração hoje. O Pai, nesse culto de domingo, Ele está falando para mim e para você: eu sou o seu Pai, e hoje você pode entregar nas minhas mãos. Entrega o seu casamento, entrega os seus filhos, entrega os seus problemas, entrega a sua dificuldade. Você não precisa andar ansioso, você não precisa andar cheio de medo, você não precisa mais ficar nenhuma noite sem dormir, você não precisa trabalhar em 3, 4, 5 empregos para sustentar a sua casa. A sua vida está nas mãos do Senhor. Hoje você precisa ouvir a voz de Deus dizendo para você: você é meu filho amado, e eu tenho cuidado de você, eu me alegro, eu me comprazo em você. O Senhor, Ele está falando para você: eu sou o seu Pai, eu quero cuidar dessa área da sua vida. Tem pessoas aqui que têm passado por momentos difíceis nos seus sentimentos e emoções. Você está aqui e tem falado para Deus: Deus, tem coisas na minha vida que ninguém sabe, minha esposa não sabe, meus filhos não sabem, mas existem medos, existem ansiedades, existem coisas dentro de mim que eu preciso tratar. E o Senhor está falando para você: entrega isso hoje nas minhas mãos. O diabo está dizendo que o seu casamento acabou ou vai acabar. Deus está dizendo para você: entrega nas minhas mãos hoje. Você está preocupado se você vai se aposentar, se você vai ter recurso no final da sua vida. Deus fala para você: entrega a sua vida nas minhas mãos hoje. Você está preocupado com o emprego, com o trabalho, com a porta aberta ou fechada. Deus está falando para você: entrega a sua vida profissional nas minhas mãos hoje. Deus, Ele vai cuidar de você. Você está olhando um filho indo distante, cada vez mais longe, cada vez mais perdido. Deus está falando para você: entrega ele nas minhas mãos. Entrega ele para mim. Coloca a sua família, a sua casa, coloca tudo nas mãos do Senhor. Ele está cuidando de você. Se você quer, coloque-se de pé agora.